Olá pessoal, eu sou a Aline Rogério, professora de costura criativa. Nesse vídeo quero ensinar você a fazer essa bolsa, que ela é super linda, um estilo bem moderno, né? Super legal. E aí você já chega dando aquele like, se inscreva se você ainda não é inscrita no canal. Se você gosta de costura criativa e quer aprender, vem aprender comigo se inscrevendo aqui, tá bom? Olha só que lindo o modelinho da bolsa. Tem um zíper aqui na aba. O fecho aqui é com ferragem, justamente para você que não tem botãozinho, não tem balancinho para colocar, tá? Então tá aí um novo modelinho de bolsa aqui no nosso canal, tá certo? Vamos lá aprender, tenho certeza que vocês vão adorar. Pessoal, eu vou começar aqui falando sobre as medidas dos materiais, tá bom? Eu vou passar a medida para você fazer a sua bolsa igualzinha a minha, dividida em duas cores, certo? Então aqui, olha, para essa bolsa que a gente vai costurar, eu peguei 2 vezes o corte no tecido tricoline 100% algodão, do tamanho de 38 por 13, tá? Então, 2 vezes 38 por 13, essa faixa de tecido. A parte maior, eu estou usando um jeans simples. Por que eu estou usando esse jeans, gente? Eu tenho trabalhado bastante com jeans matelaçado e estruturado. E tem vindo muitos comentários das meninas perguntando, Aline, posso usar o jeans comum? Né, o jeans simples, olha, isso aqui é um jeans simples, ele é bem molinho, inclusive, tá? Então, vou fazer com esse jeans pra vocês verem que fica lindo, que dá pra usar. Só que a gente tem que estruturar ele, tá bom? Vou estruturar com manta mesmo, tá? Aqui eu tenho 2 vezes no jeans o tamanho de 38 por 26, tá certo? Se você não quiser usar jeans, você pode usar alguma outra estampa que combine com essas faixas menores, nessa mesma medida de 38 por 26, tá? 2 vezes, tá bom? E aí, gente, para a parte do corpo, é o tamanho de 38 por 38, a gente vai cortar 2 vezes no tricoline, 100% algodão, para o forro, tá bom? Que o tamanho final que vai ficar quando a gente emendar isso daqui, ó, é 38 por 38, tá? Então, 2 vezes no forro e 2 vezes na manta R2, o tamanho de 38 por 38. E agora a gente vai pra parte da aba, tá? A aba, gente, eu vou passar pra vocês as medidas e a forma que eu arredondei aqui, tá bom? A medida da aba é 30 centímetros por 19. Eu cortei 2 vezes no tecido e 1 vez na manta R2. Uma das partes do tecido já coloquei na manta e uma costurinha em volta, que foi essa parte aqui. A outra vai ficar soltinha, tá? Então, o que eu fiz? Eu cortei essa medida, né, de 30 por 19, e aqui embaixo eu usei o rolo de viés, sabe o rolo de viés assim? Eu coloquei ele aqui no cantinho e risquei para arredondar, tá vendo? Pode usar o cone de linha, uma caneca assim, olha só. Algo redondo você coloca aqui no cantinho, ó, tá vendo? Risca e corta para arredondar. E isso é opcional, se você quiser, você pode deixar a sua aba quadradinha mesmo, tá bom? Ainda falando sobre a aba, a gente vai precisar do bolsinho, né? Se você for colocar aí o bolsinho com zíper, eu cortei uma vez só no tecido tricoline. Esse bolsinho tem a medida de 30 por 13, tá? Também arredondei aqui, a gente vai implantar ele aqui, tá bom? Aí o viezinho, gente, olha, 30 centímetros por 4, eu cortei do mesmo tecido, mas se você quiser, você pode usar viés pronto, tá bom? Tem aqui 33 centímetros de zíper e um cursor. Aqui eu usei um cursor simples e eu decorei ele com miçanga, com esse cordãozinho que tá super na moda e fica lindo, tá bom? Inclusive, gente, no meu site, olha só, eu tenho opções para vocês comprarem essas miçangas. Olha essa caixinha que linda. Ela vai com cores de cordões e várias cores de bolinhas. Ela vai estrelinha também. Você pode comprar lá no meu site, dá para decorar muito cursor. E tem também esse kit básico que ele vai no pacotinho, também vai estrelinhas e miçangas com cores de cordão, que é exatamente para fazer isso daqui, ó, pra gente fazer o detalhe do cursor, certo? Então, aqui falamos da aba, né? Agora, a gente vai para a parte dos detalhes, tá, gente? Aqui a gente vai fazer o detalhe do fecho da aba. Para isso, a gente vai precisar
de 2 tirinhas de 6 centímetros de couro montana de 20 milímetros ou 2 centímetros de largura. Esse couro eu tenho no meu site pra vender, tá bom? A gente tem 3 cores, tem preto, vermelho e o caramelo, tá certo? Se você não tiver esse montana, eu vou explicar daqui a pouco o que você pode fazer, tá? Então, 2 tirinhas de 6 centímetros, um mosquetão de 20 milímetros e uma meia argola de 20 milímetros. É o que a gente vai usar no fecho. Se você não quiser fazer esse fecho, você pode só colocar um botão na aba. Também é uma opção, tá bom? Agora aqui, pra finalizar a explicação, a gente vai pras alças. 1,40 m de alça chique de 30 milímetros pra gente fazer a alça transversal, tá? Que a minha tá enroladinha. E aqui, ó, um pedacinho de 20 centímetros, que é pra gente fazer a alça de mão em cima pra poder segurar, tá? E aí a gente também precisa da ferragem pra alça transversal, que vai ser aqui, olha, 2 mosquetões, tá? A ferragem sempre é compatível com a largura da alça. 2 mosquetões, 2 meia argolas e um regulador pra gente fazer a alça transversal, certo? Agora, eu quero falar pra vocês a última parte de material que a gente vai precisar e já vou dar aqui a explicação que eu queria dar. Aqui, ó, a gente vai precisar de 2 meia argolas, eu tenho meia argola de 20 milímetros, tá bom? E 2 tirantes, que é onde a gente vai colocar a meia argola aqui pra pendurar o mosquetão da alça transversal. Aqui, gente, um quadrado de 7 por 7, dobrei ao meio, passa a unha aqui, abre, dobra as 2 beiradinhas encontrando ao centro e dobra mais uma vez e formou essa tirinha, tá bom? Eu preciso 2 vezes dela pra fazer o tirantes pra meia argola. E é aqui que eu queria chegar. Se você não tiver o couro montano, você pode fazer exatamente isso daqui pra fazer a função que o couro montano vai fazer. Você pode usar a tirinha de tecido dessa forma, certo? Vamos lá pra máquina costurar, então. Eu estou usando esse tecido bem discreto pra fazer a minha bolsa. Esse daqui eu vou fazer pra mim, olha só que linda. E tem também, né, a outra que eu fiz de protótipo, que é essa daqui. Deixa eu ver se dá pra ver bem. Aqui, olha, uma vermelhinha com os desenhos, tá? Se você gostou dos materiais que eu usei, você pode comprar o kit de materiais no meu site. Eu vou mostrar pra vocês. No kit, gente, vai tudo que você precisa pra fazer a sua bolsa, tá? Tecido principal, tecido de forro, o jeans, tá bom? Esses 3 materiais, o jeans, tecido principal e tecido de forro, no tamanho de 50 centímetros por 75 centímetros. Vai a manta R2 no tamanho de 80 centímetros por 75 centímetros. Aqui vai a alça, as ferragens para fazer alça transversal, 50 centímetros de zíper, um cursor já decoradinho com miçangue, igual eu vou usar no vídeo. Vai o montana, olha aqui, a tirinha de montana para fazer o detalhe do fecho da aba, o mosquetão de 20 milímetros e a minha argola de 20 milímetros para fazer o fecho com o montana. Então, vai tudo que você precisa para fazer essa bolsa, tá bom? Como que você compra o kit de materiais? Acessando o meu site, www.alinerogerio.com.br. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, mas se você quiser comprar os materiais separados, a gente também tem no site. A gente tem manta, tecido. Vou ter o jeans lá também, esse jeans simples, que ele é sem estrutura, tá? Também vai ter lá no site. Alça, a gente tem várias cores de alça. E também montei um outro kit com a mesma quantidade de materiais, só que com a estampa que eu vou usar no vídeo hoje, ó, que é um mais discreto. Essa aqui eu vou fazer pra mim ir pra igreja, então eu escolhi esse pretinho básico pra poder combinar com qualquer tipo de roupa, tá bom? Então, acesse o site depois que você assistir essa aula, garanta o seu kit, dá uma olhada também nos materiais que a gente tem lá, que tem muita coisa para você que gosta de costura criativa. Vamos lá para a máquina costurar, então. Nós vamos começar aqui, gente, a emenda do jeans com o tecido, tá? Em uma das partes, nós vamos colocar aqui a tirinha montana e a meia argola. Então, o que a gente vai fazer? No jeans, eu vou dobrar ele ao meio. E aqui eu vou dar um pique
só pra marcar o meio, tá? Porque a gente tem que colocar esse tirante bem no meio. Aqui, gente, é a metade da medida da montona que eu passei pra vocês. A medida que eu passei, vocês vão cortar no meio. A gente vai usar um pedaço na meia argola e um pedaço no regulador. No regulador não, desculpem, no mosquetão. Então, aqui, ó, eu vou colocar na meia argola, dobrou, ó. E eu vou costurar exatamente aonde eu fiz o pique, marcando o meio. Pronto, olha só como que ficou. Aí eu venho com a tira de tecido, vou colocar a estampa do tecido de frente com o jeans, alinho bem e vou passar uma costura com um pé de máquina. Isso eu vou fazer na outra também, só que na outra eu não vou colocar meia argola, a outra eu só vou colocar um tecido sobre o jeans e passar uma costura com meio pé de máquina. Então, passei a costura, ó, ficou assim. Aí, o que que eu vou fazer, gente? Esse tecido, vou abrir ele aqui, né? E aqui, eu vou passar uma costurinha com meio pé de máquina pra rebater, pra fazer um detalhe, pro tecido ficar bem retinho. E essa alcinha aqui, ó, com a meia argola, ela fica dessa forma, pra cima, tá? Então, ficou assim. Esse aqui, então, é o corpo da minha bolsa. A mesma coisa eu fiz na outra parte. A diferença é que essa aqui não tem a meia argola. Fiz o mesmo esquema. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar isso aqui, ó. Cada parte sobre a manta R2. Vamos passar o ferro. O que acontece, gente? O jeans, ele não é 100% algodão, tá? Então, ele não vai grudar totalmente na manta como o tecido gruda, porque a manta, a resina da manta, ela só gruda quando o tecido é 100% algodão. Então, o que eu recomendo você fazer? Passa o ferro todo, né, no jeans, pra poder deixar ele esticadinho, já vai na máquina, se você quiser, alfineta, né, e já passa uma costurinha bem na beiradinha pra esse jeans grudar na manta, tá bom? Então, vou fazer isso e volto aqui. Bom, pessoal, então aqui, ó, coloquei na manta as duas partes do corpo, tá? E eu vou reservar, porque agora a gente vai fazer a aba. Então, eu vou pegar aqui tudo que é da aba, tá? O cursor, o zíper, o tecido de viezinho, o tecido do bolso, tudinho aqui, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer é costurar o zíper. Então, eu vou pegar o tecidinho do bolso da aba, vou colocar o dentinho do zíper de frente com a estampa do meu tecido e passa a costura. Aqui eu tô com o meu calcador de zíper, tá? Passou a costura, eu vou levantar esse zíper aqui, ó. Olha atrás como é que fica. E eu vou passar uma costurinha de meio pé de máquina pra rebater aqui esse zíper. Ficou assim. Agora eu venho com a minha tirinha de tecido, ou você pode usar o viés pronto, tá? Vou virar o meu bolso pro lado avesso. Eu vou colocar a estampa do meu tecido de frente com o avesso do zíper, ó. Estampa da tirinha de frente com o avesso do zíper. Vou passar uma costura aqui. Então, olha só, passei a costura, vou virar essa tira de tecido pra frente, e aqui eu vou fazer duas dobras. Uma dobra, outra dobra, e vai formar esse debrum por cima do zíper, tá vendo, ó? Eu vou fazer isso aqui em toda a extensão, colocar prendedor e mostro pra vocês. Então, olha só com o prendedorzinho como ficou. Vou na máquina e passar uma costurinha na beiradinha desse viezinho aqui na parte de baixo pra segurar ele no zíper. Passei essa costura, agora a gente vai pôr o cursor, tá? A medida do zíper que eu passei pra vocês é pra sobrar mesmo uma pontinha, tá bom? O cursor a gente sempre coloca do lado direito para o esquerdo. Então, tô aqui na pontinha do lado direito do zíper, coloco o meu cursor e eu vou deixar, gente, ele paradinho aqui no meio, ó.
paradinha aqui no meio, tá bom? Agora eu vou pegar a minha parte da aba, aquela parte que o tecido está com manta, vou posicionar aqui, ó, o bolsinho bem certinho, curvinha com curvinha, deixando bem retinho. Vou fazer isso aqui tudo com prendedor ou alfinete. Aí eu vou passar uma costura aqui nesse viés aqui em cima para segurar o bolso e uma costura na beiradinha em toda a volta. Depois das costuras, então, ficou assim o meu bolso. Tirei o excesso de zíper. Aqui a gente ainda tem uma parte de tecido da aba, né? Que é pra gente fazer costura aqui e finalizar a aba. Só que antes disso, o que a gente vai fazer? Eu vou dobrar aqui ao meio, juntando curvinha com curvinha. E aqui eu vou fazer um pique. É um pique pequenininho, só pra me marcar aonde é exatamente o meio da aba. E vai ser aqui que eu vou colocar a outra parte do fecho. Pedacinho de montana e o meu mosquetão de 20 milímetros. Coloco aqui, ó. E aí eu vou colocar desta forma, tá? Ó. O fecho bem em cima do pique. Nessa posição, eu vou passar uma costura na beiradinha pra segurar. E ficou assim, ó, tá? Aí eu vou pegar o tecido da aba, vou colocar estampa de frente com estampa, alfinetar em toda a volta, passando uma costura aqui com um pé de máquina. Nessa parte reta não precisa costurar, porque vai ser por aqui que a gente vai desvirar. Passei a costura em toda a volta, aqui nessa parte reta onde eu falei pra não costurar, a gente vai virar pro lado direito, tá? Virando aqui a nossa aba pro lado direito, vou lá no ferro de passar, vou passar o ferro pra deixar bem certinho aqui e a gente finalizar essa parte. Depois que eu passei o ferro, olha aqui como é que fica a parte do mosquetão do fecho, ele fica assim pra baixo, tá vendo? Vou passar uma costurinha de meio pé de máquina em toda a volta, pra rebater e fazer um detalhe, e aqui na parte reta também posso passar essa costura. Pronto, gente, passei a costura em toda a volta, vou dobrar a minha aba na parte reta, juntando pontinha com pontinha, e eu vou marcar o meio, tá? Aqui, ó, marquei o meio, deixa aqui do ladinho. Vou pegar o corpo... Opa, caiu lá, deixa eu pegar. Vou pegar aqui o corpo da bolsa, mas preste atenção, essa parte que eu vou pegar é a parte que não tem o fecho aqui, ou seja, é a parte de trás da minha bolsa, certo? Só pra vocês não entenderem errado. Então, aqui na parte superior, eu vou dobrar juntando pontinha com pontinha, esticou, vou marcar o meio também, tá? Pra gente posicionar a alça e a aba. Então, sabe aquele pedaço de 20 centímetros de alça? É uma alcinha de mão. Gente, essa alça é opcional, você coloca se quiser. A gente vai pegar ela, vai fazer esse movimento e vamos colocar aqui, ó, 2 centímetros da marcação do meio pra um lado. Eu posiciono, deixa eu pegar o prendedor aqui. E um pouquinho pro outro lado. Posicionou, ficou assim. Vou passar uma costura na beiradinha da alça. Pronto, passei a costura, agora sim eu vou pegar a minha aba. O lado direito da minha aba, qual que é? É esse lado aqui, é onde tem o zíper, tá bom? E eu vou colocar o direito de frente para o corpo e vou unir pique com pique e passo uma costura aqui pra segurar, tá? Pronto, passou a costura, gente, eu vou posicionar a câmera um pouco mais alto pra gente finalizar aqui a bolsa, tá? Então, aqui dando pra visualizar totalmente o corpo da bolsa, a gente vai pegar aquelas duas tirinhas e as duas meia argolas, tá? Pra finalizar. Peguei aqui, o que eu vou fazer? Uma costurinha na beiradinha de cá e uma costurinha na beiradinha de lá. Feito isso, eu vou colocar na meia argola, olha só. Passei a tirinha, fiz essa posição, passo uma costura aqui, ó, pra segurar. Vou só cortar o excesso
Isso a gente vai fazer com as duas tiras. E aí eu tenho aqui, ó, 2 tirantes com meia argola. Esse tirante eu vou costurar exatamente do ladinho da aba, tá vendo? Bem do ladinho da aba eu costuro ela. Uma de cada lado. Então, ficou assim, gente, pra gente recapitular. Alça de mão, aba, um tirante de cada lado com meia argola, certo? Aí eu vou pegar a outra parte, que é a parte da frente, né, da nossa bolsa, vou colocar estampa de frente com estampa e prendedor em toda a volta. Depois que eu coloquei prendedor em toda a volta, eu vou passar uma costura com um pé de máquina na lateral de cá, na parte de baixo e na lateral de lá. Aqui eu deixo aberto, que aqui é a boca da bolsa, tá? Quero que vocês prestem atenção, porque a mesma coisa eu vou fazer no forro, tá? O tecidinho de forro, lembra? Eu já fiz, passei a costura em toda a volta. A única diferença é que na parte de baixo, ó, eu deixei um buraco, uma abertura de uns 10 centímetros sem costura pra poder desvirar a peça, tá? Então, vamos lá. Pronto, feito isso, vou dar um zoom aqui, porque nós vamos fazer a caixinha de leite, tá? Então, pra isso, régua e caneta. Eu vou fazer uma caixinha de leite aqui de 4 centímetros, tá? Aqui eu tô usando essa régua, que é própria pra caixinha de leite, mas você pode usar régua escolar mesmo. O que que você vai fazer? Um quadrado aqui, ó. A gente começa a contar a medida sempre a partir da última costura, tá vendo? Essa aqui é a última costura que eu fiz. Começa a contar a partir da costura, 4 centímetros pra cima, fecha um quadrado de 4 centímetros, tá? Mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Essa régua, gente, de caixinha de leite eu tenho no meu site. Se você quiser comprar e facilitar a sua vida aí na hora de fazer caixinha de leite, é só você acessar lá, tá? Depois que eu desenhei o quadradinho da caixinha de leite nas duas partes de baixo, eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Tá bom? Se você quiser, você pode abrir o material aqui, ó. Vai ficar mais fácil na hora de costurar. Vou começar costurando aqui, nessa linha do quadrado, e vou vir até do outro lado, com uma costura reta, tá? Isso eu vou fazer dos dois lados. Gente, então fiz, costurei a caixinha de leite e cortei o excesso. A mesma coisa eu fiz aqui no forro, tá? Aí, o que que eu vou fazer? O forro eu deixo assim, do lado avesso. E a parte do corpo, essa parte principal, eu vou virar pro lado direito, tá? Ajeito aqui nas caixinhas de leite. Pronto. Ó, já temos aqui, ó, o formato dela pra vocês verem. Olha que legal, parte da frente. Vem aqui a abinha e engata. Olha que linda, tá? Só que a gente precisa colocar o forro. Então, volto com a aba lá pra trás. O que que eu vou fazer? O meu forro tá do lado avesso, eu vou vestir a minha bolsa dentro do forro. Depois que eu vestir a bolsa, eu vou colocar prendedor em toda a volta. Aqui, gente, prioriza em colocar costura com costura nas laterais, tá vendo? A costura do forro, da lateral com a costura do principal, do lado de cá a mesma coisa, pra ficar um acabamento bonitinho. Coloquei aqui, priorizei em colocar costura com costura, vou pôr prendedor em toda a volta. Coloquei prendedor em toda a volta aqui da boca da minha bolsa e eu vou passar uma costura com um pé de máquina em toda a volta, tá? Uma costura tubular aqui, ó. Dou um pé de máquina e passo a costura. Então, aqui, pessoal, passei a costura em toda a volta. Aí, lembra aquela abertura que a gente deixou no forro? Por essa abertura, eu vou puxar a minha parte principal, ó.
Puxei todo o forro pra cá. A parte da abertura eu coloco as pontinhas pra dentro, ó. Deixando bem retinho e passo uma costura aqui pra fechar essa abertura. Feito isso, vou colocar aqui o forrinho pra dentro. E aqui a gente vai fazer uma costura de acabamento, tá? Aqui, ó, em toda a volta, eu vou passar uma costura com meio pé de máquina. Pra quê? Pra manter esse forro pra dentro. Tá vendo que ele fica saindo pra fora? E a gente não quer isso, a gente quer manter ele todo pra dentro. Essa costura que a gente vai passar vai ser com a aba e a alça dessa forma pra cima, tá? Então, eu vou começar aqui, ó. Passando, então, uma costura pode ser de meio pé de máquina pra fazer esse acabamento. Bom, gente, passei a costura em toda a volta. A parte da bolsa lá está pronta, né? Ó. Ficou linda. Agora a gente vai fazer a alça transversal e depois eu vou dar a dica aqui da lateral. Ou você pode deixar assim, que também fica super legal. Ou então colocar o botãozinho, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, tá? Então aqui a gente pega a nossa alça. Deixa eu dar um zoom aqui. Isso. Nosso kitzinho de ferragem. A meia argola eu já coloquei na bolsa, então vou colocar pro lado de cá. Em uma das pontinhas, eu vou colocar... Ô, o mosquitão tá enganchado no outro. Ó. Coloquei aqui no mosquitão. Ou você pode dobrar a pontinha e dobrar mais uma vez, ou você pode queimar, ó. Queima aqui, ó, pra não desfiar, faz só essa dobrinha e passa a costura. Isso se a sua alça for nylon, tá? Essa alça chique aqui é nylon. Se for a de algodão, aí não adianta queimar, tá bom? Aí tem que fazer a dobrinha. Então, ficou assim, ó. Aí, agora a gente vem pro outro lado. Vou pegar o regulador, coloco a pontinha da alça por um lado e sai, opa, sai pelo outro lado. O regulador, ele tem um ferrinho aqui no meio, ó. Ficou assim, tá vendo? Vou puxar mais ou menos até aqui. E aqui, ó, eu vou dar uma folga, porque eu preciso desse espaço aqui pra fazer o arremate do regulador, tá? Eu acho que eu vou puxar mais, aí. Então, dei a folguinha aqui, tá bom? Aqui na pontinha, eu vou colocar o outro mosquetão, tá? Então, ficou mosquetão aqui, regulador aqui. Pego a pontinha, vou vir aqui no regulador, vou colocar pela parte de baixo do ferrinho, por isso que eu falei da folga. Pego a pontinha aqui nessa folga e volto pelo outro lado do ferrinho, tá? E aí, ficou assim, eu posso desfazer a folga, né? Aqui a gente ajeita. Aqui não precisa deixar a pontona, pode até puxar um pouco aqui. Ó, ficou assim. Só que essa ponta não pode ficar solta, então o que eu vou fazer? Queimo aqui. E essa pontinha eu vou encostar aqui, nessa partezinha, e passar a costura. Pronto. Ficou pronta a nossa alça. Agora eu vou lá na bancada mostrar a nossa bolsa com a alça e dar a explicação do fecho do botão. Bom, gente, então aqui tá a nossa bolsa pronta, olha só. Vou colocar a alça, né, aquela que a gente acabou de colocar o mosquetão, a gente põe aqui. A outra aqui. E aí ela fica com a alça, ou pode carregar aqui na mão. O que eu queria dar aqui uma dica final? Vocês estão vendo que ela tá com a beiradinha aparecendo. Você pode deixar ela assim, que ela fica muito bonita também, tá vendo? Ó, a beiradinha aparecendo, ela fica bem espaçosa. Você abre ela, ó, tá? Cabe bastante coisa.
Como eu disse, se você não quiser colocar esse fecho, aí agora nesse final você só coloca um botão aqui na aba, pronto. O que acontece, gente? Coloquei meu ferro de passar pra me apoiar a bolsa. Nessa vermelha, eu coloquei os fechos aqui na lateral. Você percebe que não dá pra ver a lateral assim como dessa preta, tá vendo? Ficou um modelo diferente. O que que eu fiz aqui? Simplesmente eu coloquei um botãozinho aqui, ó, tá? E eu vou mostrar na preta como que faz. Se você quiser fazer, ó, soltei aqui. A gente vai acompanhar a caixinha de leite, tá dando pra ver nada, né, gente? Desculpa aí. Ó, essa costura lateral, tá vendo a caixinha de leite? Vou colocar pontinha com pontinha e ela já faz esse vinco. A gente vem com esse vinco até em cima, ó. Tá vendo? E aí ela fez esse vinco. É exatamente aqui que eu coloquei o botão, tá? Deixa eu pegar uma prendedura aqui. Ó. Vou fazer do outro lado pra vocês verem, ó. Vincou aqui na caixinha de leite, subiu o vinco até em cima. Coloquei aqui esse aqui só pra segurar, só pra vocês verem. Como que é o botão, ó. Juntinho a gente vai colocar, você marca aqui, coloca um botãozinho aqui, marca aqui, coloca outro aqui. E aí ele vai tchuc, fechar, o que vai dar esse efeito aqui, ó, tá? Porém, a boca da bolsa fica um pouco menor, então eu vou mostrar a diferença. Vamos tirar aqui, tá? Tirou, se você não for colocar, ela fica assim. Se você colocar o botão igual eu coloquei aqui, ó, mesmo que você abra o botão, ó, a boca da bolsa, ela fica um pouco menor, tá? Ela dá esse detalhe na lateral, né? Mas a boca da bolsa fica um pouco menor. Então, fica a critério de vocês colocar o botão ou não. Eu gosto das duas maneiras, que vamos colocar as duas aqui, ó, perto da outra, pra vocês verem. E aí, fica a critério de vocês ou a critério da cliente. Cadê meu ferro de passar? Pra escorar a bolsa aqui, ó. Então, tá aí, ó. A preta, sem botão na lateral. Ela também ficou muito bonita. E a vermelha, com o botãozinho na lateral. Aí fica a critério de vocês, tá bom, gente? Das duas formas vai ficar muito bonito. Então, foi assim que ficou a nossa bolsa, ficou linda. O valor de venda que eu deixo pra vocês aí dessa bolsa de 120 a 140 reais, tá bom? Sempre avaliando aí o valor que você paga no material e na região que você mora, certo? Um beijo pra vocês e até a próxima aula.